Qual que é o valor médio das empresas à venda em Florianópolis? Essa pegava até Fernanda Haddad, Paulo Guedes e Jorginho Melo. E o segmento mais anunciado? Restaurantes, moda, turismo. A gente foi a fundo nos dados, analisamos centenas de anúncios e o que encontramos pode surpreender você, seja um empresário, corretor, investidor ou curioso pelo mercado. Hoje começa o Boletim Negociação Dourada. Florianópolis, a capital de Santa Catarina, famosa pelas praias paradisíacas, qualidade de vida, gastronomia e pelo turismo que explode no verão. Mas além disso tudo, Florianópolis é um polo de empreendedorismo e inovação. E como em qualquer ecossistema vivo, negócios nascem, crescem e também são colocados à venda. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. O que está à venda na cidade? Quanto vale uma pequena empresa em Floripa? O Boletim Negociação Dourada é uma iniciativa inédita. Ele reúne dados reais, coletados em 8 marketplaces que estão presentes em nosso produto, o mapa da divulgação, e são especializados em compra e venda de empresa. São os grandes sites, portais em nível nacional que anunciam empresas à venda. No boletim você vai descobrir quais são os segmentos mais anunciados, qual que é o valor médio de venda, quais os anúncios que são os mais altos e aqueles mais baixos, colocados à venda, tudo com foco nas pequenas empresas, aquelas que estão ao nosso redor, os restaurantes, as padarias, confeitarias, salões, papelarias, lojas, academias e etc. E por que escolhemos Florianópolis? Escolhemos Floripa para a primeira edição por 3 motivos. Primeiro, porque é a base da negociação dourada. Segundo, porque é uma cidade modelo em qualidade de vida e inovação. E em terceiro, porque tem um mercado dinâmico e altamente empreendedor, um negócio de todos os tipos, da orla ao centro e a grande Florianópolis. Bom, esse boletim ele é útil para quem realmente quer entender o mercado de empresas à venda no Brasil. Por exemplo, empresários e donos de empresas. Ele entender como o mercado enxerga negócios como o seu e planejar uma eventual venda com mais inteligência. Os corretores de imóveis e, sobretudo, os business brokers, para ampliar sua atuação com dados e argumentos concretos. Entidades empresariais e instituições de apoio, para que elas possam avaliar tendências e entender a dinâmica de compra e venda em suas regiões. Para potenciais compradores, eles tenham um ponto de partida realista, que eles fujam das ciladas e encontrem boas oportunidades. E por fim, para os curiosos e estudiosos do mercado, para acompanhar a evolução do empreendedorismo de um ângulo pouco explorado. Agora vamos abrir juntos o boletim Negociação Dourada Floripa e comentar os principais destaques de cada segmento. Vamos nessa? Aperta o play e vamos mergulhar nos dados. Tá aí então, Boletim Negociação Dourada Floripa. O raio-x dos anúncios em compra e venda de empresas. Foco sempre nas pequenas empresas. Então você não vai ver nada relacionado a grandes fusões, aquisição não é o foco. Nosso foco é pequena empresa, beleza? Umas coisas a gente já falou na introdução, vamos seguindo adiante. Esse boletim vai estar disponível num link na descrição em algum lugar para que você gratuitamente baixe ele e possa vê-lo com calma. E a gente vai dar um panorama geral, perfeito? Dessas empresas à venda em Florianópolis, nesses marketplaces, nesses sites especializados em compra e venda de empresa. E anunciar empresas à venda, na verdade, falando corretamente. Vamos nessa? Bora! Florianópolis, tal, bom. Então, o que é o boletim? É o raio-x das empresas, é uma iniciativa que a gente quer fazer uma análise, aos poucos a gente vai trabalhando melhor os dados, as interpretações. Infelizmente, nessa primeira edição, a gente não fez do jeito que a gente gostaria, que era trazer faturamento, lucratividade, número de funcionários. Hoje, com esse boletim, você vai ver segmentos mais vendidos, preço médio de venda, preço máximo, preço mínimo. Perfeito? E por marketplace. Bom, já falamos por que a gente escolheu Florianópolis, 8 marketplaces. Então a gente pegou 8 que estão no nosso produto, que eu recomendo muito. O valor é muito simbólico, é R$10. Isso é uma ajuda que nos dá. O que você vai ter? Os maiores marketplaces para você anunciar empresas ou observar empresas à venda em nível nacional. A gente traz também alguns perfis nesse produto, que logo ele vai aparecer nos slides da frente, como perfis de Instagram, que são muito bons, inclusive tem muita empresa anunciada lá, perfis de Facebook e alguns outros portais imobiliários que tem também empresas à venda. Então, eu acho que se você pensa em trabalhar com isso, quer anunciar, quer ver empresas à venda, você vai poupar uma busca que nem sempre traz o melhor resultado em relação a sites focados em vender negócios. Importante aqui é que a data de apuração foi entre 1 e 5 de junho de 2025. Também é importante frisar que, como são marketplaces que se apresentam com uma atuação nacional, desses 8 marketplaces que a gente já levantou e investigou, quais deles são fortes em Florianópolis? Essas categorias aqui, que é onde a gente classifica os anúncios que a gente levantou,
Elas vão desde agronegócio, alimentação, o grande campeão, digamos, de anúncio é a alimentação, porque ele envolve restaurante, padarias, empórios, tudo que é relacionado à alimentação. Aí também tem atacadista, distribuidora, casa e decoração, e-commerce, educação, vai a todas as categorias aqui. Não é uma classificação nossa, são categorias que a gente traçou meio que uma adaptação aí de todos esses marketplaces. E aí a gente, claro, o foco foi em dados objetivos, quantidades de anúncios por segmento e valores anunciados. Esse é o nosso foco. Então esse é o resultado geral. Quase 500 mil é o valor médio das empresas à venda, em todos esses 8. 325 foi o número total de anúncios em Floripa, de empresas à venda. A gente achou 325 empresas à venda. Então, a alimentação é o segmento com maior participação. Quase 50%, quase metade disso aqui é alguma empresa de alimentação à venda. 8 milhões foi o valor mais alto de um negócio. 18 mil, embora a gente encontre uns de 10 mil, até menos, mas a gente tá tão ruim o anúncio lá que a gente considerou aqueles que estavam um pouco mais estruturados. Então o menor deles que a gente viu foi 18 mil. Essa é a diferença entre o mais alto e o mais baixo. E alguns segmentos como agronegócio, papelaria, startup, eles têm menos representação. Alguma empresa relacionada é o que tem menos representação. Beleza? Alimentação, 500 mil, 325 anúncios encontrados, 8 milhões mais alto, 18 mil mais baixo, e esses pouca representatividade. Vamos seguir? Vamos nessa. Aqui a gente vê a distribuição consolidada. Observem aqui, ó. Nós colocamos, e aí por isso já ficou numa ordem decrescente, Marketplace 1 é 1 lá, 2 e tal, por representação. Então tem alguns que em Floripa tiveram 4 anúncios. Provavelmente eles são fortes em outros lugares. Em contrapartida teve o Marketplace 7, teve 93 anúncios. Aí o 6, 75, 1, 46, 2, 46, 45. Um desses 8, essa é a distribuição dos marketplaces e o número de anúncios encontrados. Beleza? E aí a gente vê a distribuição. Por segmento, desculpa. Alimentação, quase metade. Saúde e bem-estar, beleza e bem-estar, esses são salões, academias, clínicas. Ponto comercial, aquele anúncio que a pessoa vende um ponto que no negócio não faz parte. Vendo um ponto estruturado para tal coisa, não sei o que. Mesmo que possa ser de alguns desses. Mas o foco é o ponto comercial. Franquias. Aí a gente vê o anúncio, repasse de franquia. Mesmo que tenha alimentação ou saúde, mas o foco é o repasse da franquia. Então ela entrou nessa categoria aqui. Aí vestuário, loja de roupa, sapato, confecções e tal. Mercado, conveniência, atacadista. E aí tem todos esses menos expressivos. Né? Mas o importante é que a alimentação, saúde e bem-estar, eles têm maior destaque, principalmente a alimentação, beleza? Então aqui a gente traça não vou dedicar muito tempo a isso, mas são algumas indagações sobre os números que a gente levantou. 200 mil a 800 mil é a faixa média dos valores. Claro que seria muito importante avaliar valor de venda com faturamento, lucratividade. Não foi possível nesse primeiro momento. O valor de venda isolado, ele pode ser enganoso sem avaliação da rentabilidade. Você pega um negócio que custa 700 mil, mas qual que é a lucratividade disso? Então, do ponto de vista daquele investidor que vai pegar o seu dinheiro e aplicar visando recuperação, ou rentabilidade, fica um tiro no escuro. A não ser que realmente é aquele caso da pessoa que já é do meio e já gosta de uma academia e busca uma academia, ou enfim, quer estrutura e tal, e vai fazer outras análises. Então, segmentos como saúde, beleza, tecnologia e turismo também tem boas representações. Aqui a gente diz de forma inequívoca que a alimentação é o que grande campeão, o maior número de 50% de todos, são os cafés, bares, restaurantes, padarias, confeitarias e similares. O líder absoluto. O que o texto diz aqui é que pode ser uma questão de sazonalidade, o que eu acho pouco provável, pode ser que talvez não seja tão expressivo essa quantidade tão grande de empresas de alimentação se fizesse esse levantamento no verão, e talvez em outras cidades e outros estados não seja dessa maneira. Tudo isso a gente vai um tempo levantando informações e podendo realizar comparações de região, cidades e também sazonalidade. E aí tem algumas questões que, claro, que você baixando ele gratuitamente e não esquecendo de dar o like aí por essas informações, mostra o marketplace. Por exemplo, lembra que era quase 500 mil valor médio. Então nesse primeiro a média foi 618. Então esse aqui que tem uma média de 618 mil, o maior foi 2 milhões e 800, o menor 110 mil. Então aqui a gente vai mostrando o marketplace. E a gente pode sempre comparar com a média, né? E aí vem o 2, o 3, o 4, próxima página, a mesma coisa. Repare, esse que só tinha 4. Teve 1 de alimentação, 3 de alimentação, 5 de alimentação,
um de casa de decoração, um em papelaria, a média foi 351, aí já está abaixo da média de todos. Valor mais alto 2 milhões, mais baixo 23 mil, e assim os outros marketplaces. É uma análise individualizada, né? E aí a gente aproveitou para fazer esse levantamento em portais imobiliários. E aí aqui merecemos algumas considerações em relação aos portais imobiliários. Características gerais dos anúncios nos portais imobiliários. O foco é no ponto comercial. Os anúncios geralmente não são nenhum dos 8 que falamos. São portais imobiliários que eventualmente trazem empresas à venda. Vou seguir aqui o texto porque aí fica mais claro. Foco no ponto comercial. Os anúncios geralmente têm como protagonista o imóvel, uma loja, uma sala, um box ou um ponto comercial. E não necessariamente o funcionamento do negócio. Valores mais altos, porque muitas vezes o imóvel faz parte da venda. Então, nos outros marketplaces especializados em venda de empresa, é o fundo de comércio. Na maioria das vezes, o imóvel não faz parte. Você vai para o aluguel. Você compra um fundo de comércio, um negócio de funcionamento. A gente observa que tem um menor detalhamento operacional, então raramente há informações sobre faturamento, lucratividade, carteira de clientes, etc e tal. E o interesse imobiliário versus o interesse empresarial, ou seja, muitos anúncios são procurados por investidores e empresários que desejam montar algo do zero e não dar continuidade. Então eles vão pegar a estrutura, vão investir no ponto, etc e tal. Foram analisados 2, que fazem parte do grupo hoje OLX. O Zap Imóveis, Viva Real. Neles, primeiro, Zap, levantamos 212 anúncios. Sempre lá, quando você entrar, vai ter lá o tipo de imóvel, casa, galpão, terreno, e tem lá ponto comercial, loja box. O valor médio, 3.282, bem mais elevado do que os que são focados nas pequenas empresas. Anúncio de valor mais baixo, 367 mil, a média aqui no Zap Imóvel. Anúncios de valor mais alto, não, aqui ficou trocado, 18 mil. Aí já o Viva Real, foram 142 anúncios naquele período. Também a mesma categoria, valor médio 2 milhões, um pouco abaixo do que o do Zap Imóveis. Valor mais baixo, 189, valor mais alto, 18 milhões. Provavelmente a pessoa anunciou aqui e anunciou aqui também, né? Provavelmente. E aí aqui a gente pode fazer comparação entre eles e com também os... Entre eles e os de venda de marketplace de empresas à venda. Repare que é bem mais alto, né? Muito mais alto. Zap, Viva Real, Marketplace. Então esses aqui se encontram anúncios de valores bem mais elevados. Os portais imobiliários apresentam valores de venda 4 a 6 vezes mais alto, em média, do que os especializados em empresa. Isso reforça a ideia de que, nesses casos, o imóvel é o ativo principal negociado, e não o negócio em funcionamento, que na grande maioria das vezes não contempla o imóvel que está inserido. Então aqui vem alguns desdobramentos, não é isso? Questão do lucro e tal, que a gente vai seguir, e eu aproveito o momento, inclusive, para reforçar que isso aqui no link você baixa de graça e faz download desse material. É muito importante para você, seja um intermediador, uma pessoa que vai vender, um empresário em geral, saber aonde dá foco, o que mais se vende, que a gente já revelou aqui que são as empresas de alimentação. E se você viu esse boletim de um outro estado e região, entre em contato para a gente fazer juntos esse trabalho em outro local. Nossa pretensão é realmente ampliar isso para outras cidades e estados. E aí assim a gente tem um número bastante consolidado ao final. Não só ampliando para outros lugares, mas também aprofundando dentro das informações com faturamento, lucratividade, número de funcionários, etc e tal. E aí também, claro, vamos mostrar, aproveitar para vender nosso peixe e nossos produtos. Temos produtos, soluções que vão desde um programa negociação dourada, hoje com um valor realmente muito, R$180, esse aqui é o nosso produto mais caro. Você vai ter acesso a todos os produtos e a um material exclusivo, que é esse aqui, programa negociação dourada, onde lá a gente traz conteúdos muito relevantes, o que são as empresas, o que é o segmento de mercado. Então entra ali e olha toda a estrutura do conteúdo programático, que você vai ver que tem bastante coisa, né? Etapas de venda, etc. Até informações financeiras, como fazer uma análise, pelo menos, pra você não ficar ali refém de, né, de contadores e poder interpretar um demonstrativo de resultado, fluxo de caixa, quais são os métodos de calcular o valor de uma empresa, quais são as etapas de venda de uma empresa, para comprar a empresa, enfim. É um material muito interessante, realmente. Aí tem o Golden List, esse checklist, eu sou muito fã dele, né? É um material que muitas vezes as pessoas, por mais experientes que elas sejam em venda de empresas, às vezes você vai, a conversa é boa, aí você se empolga com o modelo do negócio e tal, mas você pode pular etapas importantes. Tanto pro lado de quem vai comprar como quem vai vender. Então o Golden List, ele tem as versões para quem vai comprar, para quem vai vender, de maneira que você vai evoluindo de uma forma muito gradual, evitando retrabalhos e evitando que você avance numa negociação sem ter já esgotado as informações antes. E aí isso vai te dando muito mais agilidade, segurança, para que você realize uma boa negociação, ou muitas vezes, através dele, você decline da negociação.
Esse é o papel do Golden List. E aí tem um método, aí já é, digamos, como a gente busca soluções para vários perfis de pessoas envolvidas em compra e venda de pequenas empresas. Então esse é mais aquela pessoa que tem um negócio, quer vender, e ela conhece muito os dados, está com disponibilidade, tem tempo e não quer utilizar, digamos, o trabalho de um intermediador, um business broker, alguém que venda para ela, busca o comprador para ela. Mas aí ela vai, diferente do Golden List, do checklist, aqui ela vai se aprofundar um pouco mais, vai ter mais conteúdo. Lá Golden List é aquela coisa, você já viu isso? X. Evoluiu tal coisa, já providenciou tal coisa, então é mais realmente checklist. Aqui não, uma capacitação voltada para vender através de um método, que é o método de negociação dourada de vender, para vender, perfeito? Aí tem o kit dourado, aí se você precisa apenas de alguns documentos para sua negociação, você vem, adquire isso são coisas que não passam de R$30, talvez seja 10, eu não me lembro. Mas você dá o download lá, você vai ter um modelo de como apresentar o teaser, apresentar a sua empresa, informações principais para um potencial comprador. E aí evoluiu mais um pouco, também tem um modelo de memorando de informações, como você faz um memorando para apresentar as informações do seu negócio à venda. Aí vai ter termo de sigilo. Chegou no momento que a pessoa resolve visitar a tua empresa, você fala, não, calma, vou fazer um termo de visita, termo de sigilo, existem modelos disso. Aí tá naquele passo que a pessoa fala que vai pagar X, que tem interesse em investir tantos e tal, etc, e etc. Aí você tem um modelo de carta de intenção de compra, você fala, não, então vamos fazer o seguinte, potencial comprador. Preenche de acordo com esse modelo aqui, uma carta de intenção de compra. Aí começa a formalizar a negociação, entre outros documentos. Perfeito? E aí, claro, o mapa da divulgação. São os marketplaces, perfis de Instagram, perfis de Facebook e outros meios de comunicação com foco em vender, apresentar anúncios de empresa à venda ou anunciar empresas à venda, que serviu como a base de dados para esse boletim aqui. Foi através desses marketplaces, quer dizer, que a gente fez esse levantamento. E aí aqui a gente coloca marketplace 1, 2, 3, porque a gente quer preservar um pouco esse levantamento que a gente fez anteriormente de quais são os marketplaces. Perfeito? Aqui, então mais, no geral, um desenhozinho do teaser, o Golden List, termo de sigilo, termo de visita, memorando de informação. Então, o que a gente tinha para apresentar era isso, esse boletim nessa primeira edição, onde a gente buscou levantar de uma maneira um pouco ainda genérica, mas com alguns dados que podem ser muito úteis sobre as empresas à venda anunciadas em Florianópolis. A gente vai, claro, aprimorar isso. Convidamos todos a comentarem, a participarem, a fazerem contato. Quem tiver interesse em trabalhar com intermediação de compra e venda de empresas, que é um mercado muito aquecido, com poucos profissionais habilitados, capacitados para realizarem boas intermediações e negociações, procura o nosso site, conversa com a gente, vamos evoluir, vamos progredir, não é isso? É isso. Fiquem bem, bons negócios, a gente se vê, comenta, dá um like, ajuda a gente para a gente poder seguir esse nosso trabalho que tem dedicação, tem bastante pesquisa, tem levantamento de dados, não é algo simples e a gente pelo menos pede aí o seu like e não deixa de entrar no nosso site e olhar soluções que temos para você que tem interesse em comprar, vender ou participar de intermediações em compra e venda de pequenas empresas. Grande abraço!